Já tá. Shalom, shalom, meus irmãos. Só apresentando aqui no vídeo, tá? Eu sou a profetisa Lisa, moro aqui na Inglaterra, e hoje eu venho para trazer uma palavra maravilhosa, uma palavra que vai tocar no coração de vocês. O tema de hoje é uma palavra muito forte. Filiação divina. Filiação em Deus. Talvez essa palavra, talvez essa frase, ela já faça um sentido para você. Talvez você já saiba o que é filho, você já sabe o que Deus espera de você. Mas eu quero colocar a situação de um outro lado. Eu não quero fazer com que você... Eu sei que você já sabe o que Deus pensa a teu respeito. Eu sei que você já disse muitas vezes essa frase, né? Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Você já usou essa frase muitas vezes, né? Só que eu quero colocar uma visão diferente hoje. Algo que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor Jesus. E a partir do momento que eu entendi essa chave, o meu pensamento, tudo que eu sabia até então, deu uma volta de cabeça para baixo. A minha vida virou a um ponto em que eu não esperava. Eu achando que já sabia. Eu achando que já sabia algo. Quando Deus me mostrou que eu não sabia. Eu quero que você saiba hoje a sua identidade em Deus. Vamos lá. A palavra de hoje, que eu vou me guiar, tudo tem que ser guiado na palavra. E eu vou contar uma parábola que talvez não seja assim tão parábola, mas ela é dita como parábola, né? Está em Lucas, capítulo 15. Se você quiser pegar a sua palavra, eu vou ler também. Lucas, capítulo 15, verso do 11 ao 32. Aí você vai dizer, eu já conheço, eu já li essa parábola vezes sem conta. Eu também já li. Eu também já tinha lido vezes sem conta essa palavra. Mas a partir do momento que eu entendi a chave que Deus me deu, eu quando fui ler de volta essa parábola, eu já entendi de uma outra forma. Vamos lá. 11 ao 32. O filho pródigo. Senhor, palavra forte, né? Alguém aqui já deve ter entendido aonde que eu quero chegar. Mas não, olha, não fala nada, não. Eu sei aonde você... Se você entendeu, amém, glória a Deus. Para quem não entendeu, glória a Deus também, porque você vai entender hoje o que eu vou dizer. Verso 11, vamos lá. Eu não sei qual é a versão da Bíblia de vocês, mas a minha Bíblia é a Bíblia de estudo. Esse aqui, ó, se você conhece, do Scofield. Mas eu vou ler a versão que está aqui, tá bom, gente? Vamos lá, gente mandando aqui mensagem. Não sei o que aconteceu. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Filho pródigo. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quando trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome.
Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Só um momentinho. Vamos lá. Então eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digna de ser chamada teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, sirvo há tantos anos sem nunca desobedecer às tuas ordens, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Tá mudo, Luísa. Oi, perdão. Ficou mudo agora? Agora voltou. Perdão. Até onde vocês ouviram? Peço perdão. Vocês ouviram ou foi agora mesmo que saiu? Eu tô emocionada, gente, com a palavra que eu li. Vocês ouviram vocês ouviram tudo que eu disse ou não? Deixa eu ver se eu coloco. Espero que não atrapalhe. Vamos lá ver, gente. Filho pródigo. Eu acabei de ler para vocês o filho pródigo para vocês. Havia um filho que havia pedido a herança ao pai, foi, gastou tudo que tinha, se arrependeu, ele voltou. Ele era filho. Ele reconhecia que ele era filho. A palavra forte, ele reconhecia que ele era filho. Só que ele foi ao mundo.
Mas ele sabia quem ele era filho. Ele foi ao mundo, mesmo sabendo que era filho, fez coisas erradas, o pai não lhe criticou, ele não tinha direito nenhum. O pai era tão misericordioso que deu uma parte da herança para ele. Porque vocês sabem como funciona. A herança só é dada quando se morre. A herança não é dada enquanto está vivo. Mas o pai foi misericordioso e deu, porque amava. O filho, sabendo que era filho, resolveu fazer o que era errado. Mas ele só caiu em si, do tamanho do erro dele, quando ele perdeu tudo. Mas mesmo assim, o arrependimento dele não era porque ele tinha gasto tudo, é porque ele valorizava o que tinha na casa do pai. Mas ele resolveu voltar. Só que ele sabia que ele era filho. Então ele se diminuiu para servo. Eu vou trabalhar como servo, eu não vou ser mais filho, porque eu não mereço mais ser filho. Eu agora mereço ser servo. E ele retornou à casa do pai. O pai, quando viu, o coração dele emocionou, porque ele mamava. E disse, filho, vem. E o filho falou, declarou, eu estou arrependido de tudo aquilo que eu passei na minha vida, de tudo aquilo que eu fiz. E eu não mereço ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus servos. E isso para mim é o suficiente. O pai ouviu, chamou seus servos e disse, trazer a melhor roupa, porque esse meu filho, que estava morto, reviveu. Ele retornou à casa. E pegou o bezerro, pegou o que ele tinha de melhor. Vamos celebrar. Porque hoje há arrependimento. O filho que andava sempre com ele, o filho que andava sempre com ele, não gostou. E ele disse, eu tenho estado sempre na tua casa, te servindo. Te servindo. Te obedecendo. E nunca te pegaste um bezerro gordo para matar por mim. Mas o pai disse, filho, o pai disse, filho, tu sempre estiveste aqui comigo. Mas o teu irmão estava morto e hoje reviveu. Há dois irmãos. Um arrependido, reconhecendo que era filho. Mas mesmo sabendo que era filho, ele usou da herança do pai para fazer o que era errado. Se arrependeu, caiu no arrependimento, retornou à casa e se achou indigno de ser chamado de filho e se diminuiu para servo. Enquanto havia um outro que estava sempre com o pai, obedecendo, vivendo com ele, usufruindo de tudo que o pai tinha, mas não reconhecia que era filho. Ele dizia, servindo. Ele se reconhecia como servo. Eu não sei o que aconteceu com esse irmão. Se ele houve, se ele teve salvação ou não. A Bíblia não fala disso. A Bíblia está falando que um teve. Aquele que se arrependeu. E aquele que não achou, sabendo que era filho, olha só, ele reconhecia que ele era filho. Mas ele quis se diminuir
E o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, mais direto eu vou ser para você. Nosso Pai, ele não quer servo. O nosso Pai, ele quer filho. Quantas vezes por aí nós estamos servindo o tempo inteiro? Servo, ele é menor que filho. Servo é menor que filho. O nosso Pai, ele não quer servos. Ele quer filho. Ele quer filho. Aí vocês me perguntam, Elisângela, mas Lisa, aonde você quer chegar com isso? Eu sei. Deixa eu falar. Por muito tempo, eu estava aqui tentando controlar tudo, tentando fazer o melhor possível para não desapontar o meu pai. Eu queria estar fazendo orações, vezes sem conta, querendo me destacar em lendo a palavra. Não tem nada errado com isso. Não tem nada errado. A única coisa que eu sempre dizia, eu chamava pai, mas eu me reconhecia como um servo. Porque eu achava que eu tinha que fazer, seguir regras, obedecer e mais nada. Também não tem nada errado com isso. O que está errado é o que você pensa ao seu respeito. O pai, ele já sabe que você é filho. O pai já sabe quem é você. Você já deve ter ouvido falar ele dizer, filho. Você já deve ter ouvido ele falar, vem para o seu pai. Agora eu faço a pergunta para você. Você se reconhece como filho ou você se reconhece como servo? Seja sincero. Eu não quero que você me responda, que eu quero que você pense e reflita no que eu estou falando. Você se enxerga como? Você se enxerga como? Eu quero que você pense. Como você se enxerga? Deus não quer servo. Deus quer filho. Mas ele quer que você reconheça isso. Eu quero que você reconheça, antes de qualquer ministério, antes de qualquer trabalho na igreja, antes de qualquer atitude que você possa tomar na tua vida, reconheça você mesma como filho. Eu não sou digna. Por nós mesmos, nós não somos dignos. Mas houve um que, por meio dele, nos tornou filhos de Deus por adoção. Ele entregou a sua vida por nós, para que pudéssemos ter ele como ponte para chegar ao Pai. Porque desde o princípio do mundo, o que sempre Deus quis é ter filho. Ele fez Adão para ser filho. Ele não fez Adão para ser servo. Ele fez Adão para ser filho. Adão entregou a autoridade dele ao inimigo. Ele optou. Não foi Eva, foi Adão. Porque Eva, ela era ingênua. Ela era mais jovem que ele. Ela foi manipulada.
Mas Adão, ele não foi manipulado, ele sabia. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Tanto que ele corrigiu ela. Ele fez porque quis. Alterando, modificando o DNA que Deus tinha lhe dado. E hoje, o que Deus está fazendo nesse mundo, gente, e entregou seu próprio filho para morrer por nós na cruz, é para que pudéssemos recuperar essa identidade. Para que pudéssemos ter de volta o que Adão entregou para o diabo. Jesus veio para ser o novo Adão. Entregou a sua própria vida para que pudéssemos ter a oportunidade de estar diante de Deus não como servos, mas como filho, através dele. Ele era unigênito, deu a vida. E ele, ao dar a vida, deu-nos o direito de nos tornarmos filhos por adoção. Co-herdeiros. Através dele. Através da morte de Jesus. Porque desde o princípio do mundo, o que Deus queria em nós, em construir em nós, é que nós pudéssemos nos reconhecer como filhos de Deus. E enquanto não reconhecermos que somos filhos, não podemos receber. Não estamos maduros o suficiente para receber. Porque quando nós recebemos algo de Deus, o mundo espiritual todo se agita. Há um levante que vai ter contra a sua vida. Então Deus não vai dar algo que você não possa suportar, porque Ele te ama. É necessário que haja odres novos para receber o vinho novo. Esse odres novos vai depender da gente. Se reconhecer como um filho. Não como um servo, mas como um filho. Ele nos ama. Ele já enxergou isso em nós. Precisamos mudar o nosso modo de pensar. O nosso modo de agir. A mudança, lembrem, ela vem de dentro para fora. E essa mudança começa você reconhecendo a sua identidade em Deus. Quando você reconhece a sua identidade em Deus, você está pronto. Você está pronto para receber o vinho novo. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que você se reconhece como filho, você passa a amá-lo de uma maneira sobrenatural. Você pode até pensar que sou filho. Não, você não tem que pensar. Você tem que interiorizar. Você tem que colocar de vez dentro de você. Se reconhecer como filho. Para de ficar trabalhando e achando que isso está agradando Deus. Eu tô servindo a obra, Elisa. Eu estou assistindo as lives todos os dias. Eu estou orando. Eu estou servindo, fazendo trabalho na igreja, sou professora de escola dominical, eu evangelizo, eu leio a Bíblia, eu vou orar pelos irmãos. Para. Tudo começa quando você reconhece a sua identidade. Quando você reconhecer a sua identidade, você faz. Porque você vai começar a fazer o trabalho porque você o ama. Você vai amar o seu irmão porque você o ama. Quando você se reconhece como filho, você passa a fazer as coisas com prazer. Porque você sabe por que você está fazendo. Porque você sabe quem é você.
Você fica com um escudo mais forte, defendendo. A sua fé aumenta quando você reconhece quem você é. Porque o inimigo não vai te enganar mais. Ele não vai tentar minar a tua mente. Porque ele vai minar, mas você vai ficar mais forte. Porque você sabe quem você é. Eu sou filha do Deus vivo. Eu sei quem eu sou. E não importa o que pode vir pela frente. Eu sei que eu sou. Você diz que eu sou palhaça porque eu estou fazendo lives? Eu sou filha do Deus vivo. Eu não tenho vergonha do que eu faço. Porque o meu pai, que está me vendo nesse momento, ele sabe o que eu estou fazendo. Eu sou filha. Eu sou filha do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Olha Davi, o rei Davi. Quantos erros ele cometeu, meu Senhor. Ignorou a família. Cometeu adultério. Fez alguns outros erros que eu não quero mencionar aqui. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque o rei Davi, ele se reconhecia como filho. Ele sabia, por mais erro, ele sabia que ele era filho. E ele se arrependia, era como um filho pródigo, ele se arrependia. E toda vez que ele ia chorar e cantar, e às vezes quando ele ia lá orar ao Senhor, falar com o Senhor, eles falavam com amor. Ele sabia que ele era filho. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter feito algo que o Senhor não tinha consentido. Me perdoa porque eu deixei a minha ansiedade falar mais alto. Me perdoa porque filho reconhece, ele se arrepende, porque ele sabe quem ele é. Só quem se arrepende, só quem é filho se arrepende. Quem não sabe que é filho, nunca se arrepende. Porque nunca reconhece a sua identidade, não sabe quem ele é. Sempre se vê como um servo. Sempre se vê como um servo. Aí você pensa, e Lúcifer? E Lúcifer? Tinha tudo. Tinha tudo. Ele era o arcanjo. Nome que significa luz, portal da luz. Ele carregava pedras preciosas. Cantava. O arcanjo mais bonito. Mas ele não se reconheceu como filho. Ele nunca se reconheceu como filho. A soberba dele foi tão grande que ele queria ser igual a Deus. Ele não queria ser filho, ele queria ser pai. Ele queria ser pai. Ele nunca se reconheceu como filho. Mas para ser pai, você precisa primeiro se reconhecer como filho. Ele não reconhecia. E a soberba dele condenou ele. Banido do céu para o resto da vida. Eu quero que você pense nessa palavra hoje. Como é que você se reconhece? Como servo ou como filho? Eu me reconhecia como servo. Por mais que meu pai tinha me chamado de filha, eu ainda me reconhecia como serva. Por mais que ele dissesse, eu sou hoje teu pai, eu ainda me reconhecia como serva. Até que o ponto, quando eu descobri, através de algo que aconteceu na minha vida, ele escreveu numa rocha para mim umas letras, na minha visão. E ele fez numa língua que eu pudesse entender. Ele escreveu numa linguagem matemática para mim. Eu achava que era hebraico. Mas ele escreveu numa linguagem matemática, porque é a língua que eu entendo. Eu sou ex-professora de matemática.
Então, ele escreveu para que eu pudesse decifrar. Ele escreveu na rocha. E aí, quando ele escreveu, eu fiquei meditando por que ele escreveu aquilo para mim. Ele escreveu as frases em matemática, eu não vou dizer porque vocês não vão entender. Mas o que ele queria dizer é o seguinte: reconstruindo, ele disse, eu reconstruí a forma original. Quando ele disse isso, pai, eu estava passando por tudo isso que era para eu entender que eu era tua filha. Ou seja, ele causou algo para reconstruir em mim o que eu achava que eu não tinha. Eu era filha. E antes que eu pudesse ter vitória, porque ele me deu vitória, e antes que eu pudesse ter a vitória nos problemas que eu estava passando, ele falou, eu quero reconstruir em ti a identidade. Algo que o meu pecado destruiu, e que ele, o amor dele, ele quer reconstruir. Só que dependia de mim, dependia de eu entender a minha identidade. E eu entendi. A partir daquele momento. Mesmo ainda com os problemas ainda não resolvidos. Mesmo com as coisas ainda que ainda não tinha resultado, estava tudo indeciso. E eu disse, ô pai, eu sou tua filha. Ô meu pai, agora não adianta. Ei, se amanhã eu dizia assim, pai, quando eu souber o resultado amanhã, não interessa. Glória a ti sempre. Se depois do outro dia eu não soubesse o resultado continuar do jeito que está e for piorar, não importa. O que importa é que a tua filha estava morta e que agora reviveu. O que importa agora, Senhor? Eu sei que eu não sou digna. Eu não sou digna de ser chamada tua filha, porque eu não sabia quem eu era. Agora eu reconheço. Eu sou tua filha. E não importa o resultado que vai sair no outro dia. Eu agora descobri algo mais importante de toda a minha vida. Não interessa meus filhos. Não interessa minha casa. Não interessa meu dinheiro. Não interessa meu trabalho. Porque eu tenho aquilo que é o mais precioso. Eu tenho a ti. Eu sou tua filha. E quem tem a ti, meu pai, tem tudo. Tem tudo. Então, por que eu vou me importar com o mínimo? Se eu posso ter aquele que é o Criador de tudo. Por que me importar com dinheiro? Se eu tenho um pai que é o dono do ouro e da prata, por que me importar com o trabalho? Se és tu que é o dono de tudo. Oh, meu pai. Eu estava morta e revivi. E o meu nome agora? Ele reconhecia quem eu era. Ele me chamou de filha. Faltava eu aqui reconhecer. E sou filha. A mudança começa dentro de nós. Agora eu estou pronta para o ministério. Agora eu estou pronta para receber a unção. Agora eu estou pronta para gerir uma conferência. Agora eu estou pronta para trabalhar com meus irmãos. Porque agora eu reconheço-me que sou filha. Que agora eu sei quem eu sou. Olá, e a oração é prazerosa. E buscar a Ele não é mais sacrifício, é amor, porque você o ama. E cantar para Ele é prazeroso, não porque você tem que cantar, mas porque você quer amá-lo. E quanto mais você ama Deus, mais você fica parecido com Ele. Por que vocês acham que os anjos são todos com uma luz à volta dele e você não consegue ver? Porque eles contemplam a presença do nosso Pai o tempo todo.
E é isso que o meu pai quer. O nosso pai quer que a gente reconheça a nossa identidade. Porque quando a gente reconhece a nossa identidade, a gente passa a amá-lo acima de todas as coisas. E é isso que ele quer. Primeiro mandamento, amar a teu pai. Acima de tudo. Sobre todas as coisas. E quando nós amamos a ele, nós amamos também o nosso irmão. Nós amamos a nós e amamos o nosso irmão. Nós sabemos quem somos. A batalha pode ser sacrifício, mas é necessária. A batalha pode ser perigosa, mas é importante. Quando a gente reconhece, passamos a amá-los, passamos a adorá-lo. E quanto mais isso acontece, mais nos tornamos igual a ele. E quanto mais nos tornamos igual a ele, as curas vão se manifestar. Os dons vão se manifestar. A unção vai se manifestar. E tudo aquilo que estava travado vai começar a fluir de uma forma tão natural na tua vida que você, meu pai, era essa a resposta. Era só isso. Era só isso. Agora você entendeu. Eu entendi. Agora eu quero que você entenda. Interiorize. Eu sou filha. Eu sou filho. Glória a Deus. Aleluia. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. E eu espero que profundamente o Espírito do meu Pai tenha tocado de uma forma profunda no teu coração, assim como ele fez comigo. Eu quero também que ele faça com vocês, porque eu os amo, porque meu Pai ama. Meu Pai ama de uma maneira maravilhosa as nossas vidas. E deu o seu próprio filho, o único que ele tinha, para morrer por nós. E dar essa oportunidade de sermos chamados filhos do meu Pai. Não importa se você não nasceu dele, você nasceu do coração dele. Nós somos de adoção, mas todo filho de adoção também tem os mesmos direitos de um filho natural. Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos reconhecer a nossa identidade diante de nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, glória a Deus. Ei, Senhor. Amém. Eu vou pedir para que vocês, eu vou só, nesse momento, fechar a gravação, mas vou recomeçar, porque tem não sei se está aqui o nosso irmão Enoque. Não, mas ele vai aparecer a qualquer momento. Ah, tá aí o irmão Enoque. Eu vou desligar, para que eu vou recomeçar um outro, para poder passar para os ingleses. Amém? E para passar para ele também, para entender essa palavra. Eu vou só tomar uns 10 minutinhos, porque eu vou explicar de uma forma bem mais rápida e bem mais curta. Eu não vou tomar esse tempo todo para explicar para ele também. Pedir só um pouco da vossa paciência. Se vocês quiserem agora aproveitar o momento para beber uma água, quem não entende inglês e quer beber uma água, quer ir ao banheiro, aproveite agora, porque depois que eu fizer essa explicação para ele, eu vou fazer uma oração por vocês. Amém? Então, espere um pouco, uns 10 minutos, para eu poder explicar para ele toda essa palavra de uma forma bem mais rápida, bem mais direta para ele. Amém? Glória a Deus. Não desliga, tá, gente? Eu só vou desligar a câmera. E vou regravar outra vez.
Espero que tenha gravado.